Vamos. Ok, gravando. Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vocês estão munidos de seus materiais, papel, canetinhas coloridas. Vocês conhecem essas canetas? Já ouviram falar da Pilot? Friction? Essas são canetas coloridas que apagam. Então, principalmente para fazer mapa mental, que às vezes você erra, aí você fica, ai meu Deus. Na época das hidrográficas, eu tinha que usar o branquinho, a fita corretiva que não dava certo. Então, essas daqui eu amo de paixão. Deixa eu pegar aqui uma cor aqui. Então, por exemplo, opa, mais nova pessoa, tirando. Cadê o botãozinho? Aqui. Tirando. Então, eu vou colocar esse botão para cá. Por exemplo, né? O meu nome. É que dá para ver? Liz. Então, o que acontece? O meu nome é com Z. Aí, às vezes, as pessoas escrevem com S. Eu falei, não, S é flor de Liz. Liz com Z, rima com feliz. Então, você pode escrever colorido e apagar. E a mágica não está nessa caneta, a mágica está em gerar. Eu vou... Ok. Eu vou fechar isso. Olá! Então, tchararam. Acho que eu só esqueci de avisar o pessoal lá no Telegram que a gente está dando início. Deixa eu ver. Aqui. Ok. Olá, boa tarde, Ana. Lisandra. Então, ó, marca. Canetas coloridas que apagam. A marca é Pilot e o modelo se chama Friction. Então, a mágica está em você gerar calor. E aí, você pode usar um secador de cabelo, um isqueiro, quem trabalha com manualidades, como que chama aquilo? Será que é? Que você tem que marcar pontos, às vezes, no tecido, aí é só, né, escrever e depois passa o secador de cabelo que a tinta desaparece. Então, assim, não serve para você assinar um cheque, assinar um contrato, né? Então, para essas situações, ele não serve. Mas para fazer mapas mentais, que às vezes a gente acaba errando, aí você fica, ai, meu Deus do céu. Então, será que todo mundo tem folha sulfite? Oba! E aí, quando a gente começa um mapa mental, você sempre começa pelo tema central, né? Então, adivinha qual que é o nosso tema central? E o mais legal é que nessas canetinhas coloridas tem um tom de verde claro bem parecido com o WA, né? E aí o que a gente faz? Ele precisa ser... não pode ser pequenininho, a um ponto que não tenha superfície para a gente poder né, puxar as ramificações, só que ele também não pode ser grande demais, que aí você não tem espaço para colocar suas anotações, né? Então, como o mapa mental a gente organiza de uma maneira hierárquica, então o que está no centro tem que ser hierarquicamente superior, né? Então tem que ser o maior desenho. Então, eu diria, assim, quando a gente tem um copo descartável, que seria mais ou menos, tem que ser maior que uma moeda de R$1, e do tipo, no máximo, a base de um copo americano, né? Então, como que eu vou fazer? Outro recurso é você usar canetas mais grossas. Por exemplo, não apenas canetas, né?
Esse, por exemplo, é um giz. Então, eu adorei. Minha filha, quando acabou o ano letivo dela, ela era pequenininha, aí eu dizia, mamãe pode ficar com as suas canetinhas coloridas? Então, aqui no centro eu vou escrever lá, W-A. Então, como a minha caneta já é, como fala, de ponta grossa, eu meio que já resolvi a questão. Mas, se fosse uma caneta mais fina, deixa eu ver, ó, vou pegar essa daqui. Qual que seria uma alternativa? Vou pegar aqui um outro bloquinho de papel. É você escrever de maneira que fique... Quando você pega, assim, uma fonte e desenha, como eu diria assim, como se fosse uma mais grossa, e se for pegar no detalhe, vocês viram que o A do WA, ele é meio, assim, quebradinho? Então, esse seria, assim, um detalhe mais sutil ainda de você colocar ele realmente, tipo, perceber nesses mínimos detalhes. Então, pode, assim, se for uma caneta fina, uma das sugestões é fazer assim, e aí você preencher, né? Ou usar uma ponta mais grossa, por exemplo, né? E aí já fica mais... E ele não foi qualquer tipo de WA, né? Ele foi um WA online. Então, o online eu vou escrever, acho que com esse daqui. Eu vou pegar esse aqui acho que é preto. Porque, sabe que para mim não deu certo esse fundo, que eu uso MAC, aí a minha cara ficou toda esquisita. Eu falei, ixi, então... Mas aí aqui eu vou escrever, ó, online com uma ponta mais grossa, né? Então assim eu consigo me situar. E eu tenho como hábito, né? Esse daqui é um hábito pessoal meu. Deixa eu só pegar a canetinha que caiu. É me localizar no tempo e no espaço. Então, por exemplo, eu vou aproveitar para comentar que canetinhas coloridas, a minha sugestão é que você use esses tipos de estojos, aquelas eu nem tenho. Sabe quando é um estojo que é tipo uma bolsinha, que você pode colocar várias canetas? Aí se você perder uma, duas, três cores, você provavelmente não vai nem perceber. Mas se você tem um estojo, aí, olha só, né, você percebe que tem um espaço aqui que está faltando. Então, você vai procurar. Peraí, eu perdi uma caneta. Então, eu já tive alunos que usavam, tipo, aquela bolsinha com zíper, um monte de canetinhas, e aí eu falei assim, Liz, eu perdi caneta. Então, essa é outra dica que eu gosto de marcas que tenham, tipo, um estojo, né, que você consegue perceber. Se estiver faltando uma, tá faltando. Né? E quando eu comentei que, né, eu tenho como hábito, a primeira ramificação, eu acho que se eu usar essas daqui são muito fininhas, eu vou usar essas de cá. Eu gosto de ter, eu costumo fazer meus mapas mentais no sentido horário, começando a 1. Então, isso não é regra, né, mas é diria assim, um template que eu criei para mim. Né? Então, eu tenho aqui dados. A gente sempre escreve em letras de forma e precisa ter a linha no mesmo comprimento que a palavra. Então, a dica é escrever a palavra primeiro para depois traçar a linha e ficar no mesmo, do mesmo comprimento. Agora sim, mudei a visualização. Então, vai dar para assistir com a tela cheia. E aí, ele é sempre mais grosso, grudado ao centro, e vai ficando mais fininho conforme ele fica longe do centro. Então, nessa primeira ramificação, a 1 hora de dados, eu me localizo entre data, horário e local.
Porque hoje eu tenho, imagina, eu faço mapas mentais desde 2000 não, desde 1995, então faz muito tempo. Deixa eu ver. Oi, Guto! Liz, você recomenda marca-texto? Então, marca-texto, eu recomendo para você realmente usar como marca-texto, para destacar. Mas para escrever, eu prefiro variar entre canetas de ponta grossa. Então, por exemplo, essa daqui é uma caneta assim de ponta grossa. Agora, essa daqui, a minha ponta fina, está aqui. Então, essa daqui é de ponta fina. Então, dá uma olhada. Uma é ponta grossa e a outra é 0,4, essa marca. Então, ela sai bem fininha. Aí eu consigo usar para os tópicos principais a ponta grossa e os detalhes em ponta fina. Aqui, aqui. Então, nesses dados, o que eu me situo? Em data, horário e local. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, data. Então, eu escrevi a palavra primeiro data, depois eu ramifiquei. E como o mapa mental você vai organizar as informações por hierarquia, então, hierarquicamente superior, eu diria que é o ano, né? Então, nós estamos no ano de 2021. Dentro do ano 2021, nós estamos no mês de janeiro. E dentro do mês de janeiro, o WA foi nos dias 22, 23 e 24. Então, eu vou colocar aqui 22, 23, nossa senhora. Minha letra assim tá uma beleza. 22, 23 e 24. Né? Então, por exemplo, eu não acabei de ler, né, a pergunta do Guto. Aqueles pilots, caneta piloto para escrever em CD e plástico, acrílicos, aquela que eles chamam de caneta permanente, ela eu diria assim, que ela vaza a tinta. Então, essa minha folha é uma folha sulfite fina, 75 milímetros. Então, se eu usar esse tipo de caneta, ela vai vazar 2, 3 páginas. Né? Então, ou teria que colocar alguma coisa para proteger as páginas seguintes, né? E eu acho que elas também têm um cheiro muito forte. Então, como eu tive câncer de mama, eu sou muito sensível a cheiros. Então, qualquer cheiro me incomoda. Diziam que ia passar com o tempo, mas eu fui diagnosticada em 2013 e terminei o tratamento em 2015. Ainda hoje eu não uso mais perfume e não gosto de coisa que cheira muito forte. Então, agora sim, eu respondi. Vocês podem abrir o microfone para fazer perguntas, tá bom? Deixa eu ver. A Amanda. Aí, quando vocês me veem olhando para cima, é que eu tenho um monitor externo para poder enxergar várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou com o chat aberto aqui em cima. Aí a Amanda comenta assim, eu amo essas canetas, são tops. Essa Uniball também eu amo de paixão. Então, data e mapa mental, além de ser colorido, ele precisa ter imagens. Então, na data, vamos ver se eu consigo fazer de que vocês conseguem acompanhar aqui. Eu faço o desenho aqui de uma folhinha de calendário para representar a data. Normalmente eu coloco data, horário e local, mas horário, acho que agora não faz muito sentido falar que horário foi isso, WA. Local foi online, a gente já escreveu aqui no centro, né? Então, o que eu escreveria talvez seria aqui uma pessoa para saber quem foi o nosso coach, né? Quem foi que nos conduziu. Então, nossa, aprender a escrever o nome do Jerônimo, meu Deus do céu, é um monte de... Então, diz que a parte que é a família da parte que mora na Alemanha, né? Mas, gente, esse sobrenome do Jerônimo, até aprender a escrever, eu falo assim, ai meu Deus, vivia escrevendo errado. Então, data, horário, local. Tema é outra coisa que eu costumo escrever, mas aqui também já é o WA.
Então, porque assim eu me situo, né? Hoje eu tenho tantos cadernos de mapas mentais de que eu já não sei nem de que década que é aquele caderno. Então, aí eu vejo que é importante me situar no tempo e no espaço. E como que a gente pode fazer isso? A partir da apostila. Vocês estão com a apostila em mãos? Tcharam, cadê meu arquivo aqui da apostila? Apostila. Eu vou colocar a apostila para cá. Vamos abrir. E eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Mas aí o mapa mental vai ficar pequeno. Vamos fazer deste jeito. Pelo menos agora no início. Vamos compartilhar tela, apostila. Então, seguindo essa linha, deixa eu abrir aqui e ver se vocês estão aqui. Tirar. Sinaliza para mim. Vocês estão vendo a minha tela? Ótimo. Então, vamos aumentar isto, né? Porque, imagina, eu já sou míope. Então, reparem como que o autor, ele mostra, né, para o leitor o que é principal do que é detalhe. Então, você vai perceber, por exemplo, com caixa alta, então tudo que está aqui, né, em caixa alta, negrito, aí você vê que esse que não está em negrito é um detalhe desse tópico daqui de cima, né? Então, aqui tem 2 tópicos, aqui também tem 2 tópicos, então, como que a gente vai se organizar espacialmente no mapa mental? A partir aqui do centro, nós vamos começar a fazer as ramificações do conteúdo do WA. E, sabe, no começo eu tinha assim, mapa que ficava cheio de um lado, vazio do outro. Então, para você conseguir se situar nesse espaço, eu conto quantos, assim, capítulos tem o livro. Como a gente está falando aqui de apostila, né? Então, não são... Mas seria essa analogia de fazer o resumo de um livro. Então, a gente tem aqui item 1. Então, se eu tivesse essa apostila impressa, eu escreveria aqui do lado 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 7.2, vamos subir, 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1. Então, terminamos no 9. Agora, deixa eu ver, página seguinte. Página seguinte, para cá, continuando do lado de cá. Então, 9, aqui foi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, agora vamos para cá, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ok, temos 42 tópicos, né? Então, isso daqui é muita coisa. Deixa eu anotar aqui para não perder essa informação. 42. O que o Tony Buzan, que é o criador da técnica dos mapas mentais, né, que infelizmente ele já é falecido, ele fala que para você fazer um mapa mental à mão, você precisa, assim, o ideal de ramificações a partir de um tema central é que sejam 7 ramificações, tendo uma variação de +2 ou -2. Então, um mapa mental, o ideal é que você tenha no mínimo 5 ramificações a partir do centro, né, e no máximo 9 ramificações. Como nós temos 42, né, então fica muita coisa. O que a gente poderia fazer é, por exemplo, analisar e ver o que daria para aglutinar. Mas eu vou seguir, né, a apostila. Então, o que eu faço? Eu gosto muito de pegar um caderno que tenha espiral.
Por quê? As folhas ficam presas, né? Hoje eu conto histórias de mapas mentais que eu literalmente peguei uma folhinha de papel, né? Consegui ter clareza do que eu precisava fazer, resolvi o problema e não sei onde foi parar. Então, hoje existem, por exemplo, esse aqui eu comprei no Calunga. Então, é um caderno de capa dura, né? Tamanho universitário, né? Seria aproximadamente tamanho de uma folha A4. E o que eu faço? Eu vou, então, tipo, colocar aqui a quantidade de, no máximo, né, 9 ramificações, e vou continuar nas páginas seguintes. Né? E aí, nas páginas seguintes, eu vou até completar as 42 ramificações. Então, vamos começar pela página aqui, compartilhar a tela, que às vezes eu me empolgo, e aí o pessoal fala, Liz, a gente não tá vendo. Jura que vocês não estão vendo o que está na minha tela? Conteúdo. Então, repare, apresentação do Jerônimo e IGT. Vocês percebem que a gente tem duas informações? A gente tem que trabalhar com palavra-chave. Então, a palavra-chave aqui, e um dos recursos que eu também gosto é cada ramificação numa cor. Então, por exemplo, agora seria o momento que eu trocaria de cor e pegaria lá, apresentação. Então, eu vou lá. Se for pensar, né, nas 9 ramificações, eu já tenho uma aqui. Então, seria aproximadamente 4 de um lado, 5 do outro, só para eu ir me situando. Então, eu vou escrever aqui, apresentação. Coisa que, quando a gente está... Eu só escrevi grande demais, né, para vocês poderem enxergar, e aí, ó, o meu papel já acabou. Então, eu escrevi aqui, apresentação, isso. E aí, de apresentação, eu vou ramificar em 2 linhas, Jerônimo e IGT. Então, como o meu caso aqui, o papel praticamente já acabou, então eu vou retornar, eu vou voltar. Então, eu vou colocar aqui, Jerônimo. Ok. E para cá, IGT. Então, essa primeira ramificação tem essas 2 informações. E quando o mapa mental, a gente só trabalha a palavra-chave. Então, não é para escrever tudo que está anotado no livro, na apostila, ou tudo que é dito, mas você prestar atenção, identificar, opa, palavra-chave, vai lá, pega e coloca essa palavra-chave no mapa mental. Então, o que é proibido, né, no mapa mental? Eu fico fazendo esse símbolo assim de X, mas isso daqui é um gesto cultural. No Japão, quando não pode fazer, faz o X. Só que mulher é para ser mais delicada, então a gente usa 2 dedinhos. Homem, aí usa os braços, né? E fala, não, isso daí não pode. Né? Então, às vezes eu faço, e eu esqueço de comentar, né? Eu tive a oportunidade de ser bolsista no Japão, então alguns gestos eu peguei deles. E aí, então, o que a gente não pode fazer? Não pode colocar texto, né? Não pode colocar assim, parágrafos, é sempre você buscar hierarquizar as palavras-chave. E outra coisa que eu costumo aproveitar, é usar uma caneta diferente ou um lápis para sinalizar as páginas. Porque quando você lê o mapa mental e não consegue entender o que está escrito, provavelmente você acabou super, hiper, mega resumindo o mapa e acabou não colocando todas as palavras para poder compreender o assunto. Então, se você é um bom entendedor, meia palavra basta, como já diz o ditado. Mas se você entende pouco sobre o assunto, você precisa de muitas palavras. E aí, para você recuperar essas palavras, o que eu costumo fazer? Aproveitar, se o texto está crescendo num sentido, no sentido contrário, eu coloco o número das páginas, que no caso é a página 6. Então, eu venho aqui, coloco lá PG
6, e vou usar a mesma caneta para todas as numerações de páginas. Então, dessa maneira, a hora que eu quiser, vou abrir direto naquela página e fazer um zoom in. Então, por exemplo, o próximo seria lá, declaração dos princípios de Awakening, o mapa da clareza, as principais ações. Então, como tirar o melhor proveito? Eu acho que esses trechos não são tão relevantes, né? Potencializar os exercícios. Você é muito maior do que imagina. O que você veio buscar aqui? A vida de probabilidades. Esse daqui já é mais interessante. Eu vou pular direto para esse tópico, onde a gente fala aqui, ó, vida de probabilidades. Então, mais grosso grudado ao centro, fininho ficando longe do centro. A página dele é 17. PG 17. Tirando. Aqui. Ok. Abrir. Então, na vida de probabilidades, se a gente pular direto para a página 17, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Vou compartilhar com vocês. Página 17. Tchurururã. Potencialize. Vida de probabilidades. Vamos aumentar aqui. Percebe que ele está com 2 blocos? Aqui parece que é uma introdução, né? Aqui ele vai falar que o mundo não é dicotômico. E na página seguinte... esse aqui já vai ser a outra informação. Então, vamos voltar. Sobre a vida de probabilidades. Então, por exemplo, entre o 8 e 80, tem mais de 70 possibilidades. Como que você escolheria essas palavras-chave? Percebe que o tópico aqui principal é vida de probabilidades. Então, dá para colocar entre, né, o 8 numa linha, 80 na outra linha, e aí no meio desses dois, colocar o 70, né, um sinalzinho de mais e 70. Deixa eu ver. Eu vou colocar assim. Entre. Aqui. Então, eu coloquei dúvida de possibilidades, eu ramifiquei a palavra-chave entre, e aí de entre eu vou colocar 8, 80, e entre eles mais 70 possibilidades. Então, 8 de um lado, 70 no meio, 80 embaixo. Então, eu coloquei entre o 8 e 80, temos mais 70 aqui, possibilidades. Deixa eu ver. Deixa eu interromper o compartilhamento. Aqui. Então, eu ramifiquei daquele tópico principal, de 8 e 80, e no meio eu coloquei esse 70 possibilidades. E dessa maneira, eu vou construindo essas ramificações. Conta para mim. Deixa eu ver. Eu já interrompi o compartilhamento, né? Isso. Agora vocês estão me vendo em tela cheia. Isso está fazendo sentido para vocês? No final, eu já entrei direto no tópico, né?
porque a gente tem pouco tempo. Daqui a pouco eu tenho uma outra live. E aí, eu nem perguntei, vocês já sabem o que é mapa mental? Porque eu parti do pressuposto que vocês já sabiam o que é mapa mental, que a gente só ia botar a mão na massa. Sim. Se quiser abrirem os microfones, podem falar comigo. Sim, professora, está ótimo, está excelente aqui. Que bom. Parabéns pela iniciativa. Agradeço muito, viu? Ah, Trazendo muita sabedoria também. gratidão. E, por exemplo, quando o IGT me contratou para fazer os mapas mentais, para ir de bônus para o Black, né, isso foi feito no software. Mas lembra, uma das formas da gente aproveitar o evento, a importância que é você fazer à mão para criar mais conexões neurais e fixar mais essas informações? É muito relevante você conseguir, porque quando você vai colocar no papel, aquilo que estava nebuloso fica, como fala, você dá clareza, fica aquele preto no branco, fica, como fala, você concretiza aquilo que estava no mundo das ideias, nas coisas nebulosas, e aí a gente começa a trabalhar o que é o tópico principal. As primeiras informações, eu acabei nem... porque eram mais orientações, né, de como que a gente pode aproveitar. E aí eu sinto que na vida de probabilidades é que começou a entrar conteúdo. E aí, como que a gente... Porque quando você coloca tudo no texto tradicional linear, você acaba colocando o que é mais importante do que é menos importante no mesmo patamar, né? Então, quando você vai hierarquizando, começa a ficar mais claro. E aí que você tem que virar um caçador, né? Uma caçadora de palavras-chave. Porque aqui, quando fala no mundo, na vida de probabilidades... tudo na vida é probabilidade. Se eu jogar uma moeda para cima, a probabilidade que dê coroa é de 50%. Se eu jogar se eu repetir a jogada por 10 vezes, não existe a certeza de que serão 5 coroas, mas sim a probabilidade de cair 5 coroas. Né? O que vamos realizar no WA vai aumentar a sua probabilidade de ter sucesso na área em que você quiser na sua vida. O que você anotaria de palavra-chave aqui? Porque, por exemplo, para mim, reparem, o mapa mental, num primeiro momento, ele tem que fazer sentido só para você, porque é você com as suas ideias, né, entendendo as informações, estudando conteúdos. Então, essa introdução, eu confesso que é uma informação bacana, mas eu não vejo a relevância de eu ter que colocar no mapa mental. Porque essa questão de probabilidade me pareceu lógico, um conteúdo ok. Mas quando chega aqui, o mundo não é dicotômico, repare que ele já está tudo em caixa alta e está tudo em negrito. Então, o autor, no caso Jerônimo, está falando, isso, prestem atenção, isso é importante. Então, é uma das formas que como se diz, que o autor tem de conseguir chamar a atenção do leitor e mostrar a diferença. Então, por exemplo, aqui eu colocaria entre o mundo não é dicotômico, então eu coloco como primeira palavra-chave mundo, e ramificando de mundo, eu vou colocar em que ele não é dicotômico. Consegue perceber? Então, eu hierarquizei as informações colocando da vida de probabilidades mundo. Então, mundo ficou no nível 2 de informação, não é nível 3. E no nível 4 eu coloquei dicotômico, porque já que ele falou sobre o que não é, pode ser que ele venha falar do que é. Então, essas, né, duas possibilidades, então eu deixei espaço para colocar a outra informação, né, conforme for vindo. Então, quando se quer emagrecer 20 quilos, deixa eu compartilhar a tela. Aqui, ó. Então, quando se quer emagrecer 20 quilos, a maioria das pessoas tendem
a se enxergarem somente em duas situações: como está hoje e quando estiver 20 quilos mais magra. Mas entre o lugar onde ela está hoje e o ponto que ela deseja alcançar, existem vários checkpoints. Cada um desses pontos de jornada deve ser comemorado como uma verdadeira vitória. A comemoração faz com que seu cérebro gere dopamina, que é um dos 4 neurotransmissores, contribuindo para você persistir na sua jornada. Então, dentro desses 2 parágrafos, com o mapa mental, a gente vai começar a analisar o que seria uma palavra-chave principal mais próxima do centro e quais são os detalhes que a gente vai anotar. Então, por exemplo, repare que ele já tinha falado que entre o 8 e o 80 tem mais de 70 possibilidades. Então, eu percebo que ele vai seguir, ele seguiu essa mesma linha de raciocínio entre emagrecer 20 quilos, né? Como você está hoje, e como fala, com menos 20 quilos, tem aí 20, né? Tem aí dezenas de possibilidades. Então, assim, o emagrecimento é um exemplo. Eu partiria por colocar aqui estes 2 pontos, né? Exemplo. De exemplo, eu vou colocar emagrecer, né? Então, emagrecer. Então, de emagrecer, eu vou ramificar hoje e menos 20 quilos. Então, temos aqui o hoje e o menos 20 kg. Então, já coloquei um espaço para que eu possa colocar, mas entre o lugar onde ela está hoje e o ponto que ela deseja alcançar, existem vários checkpoints. Então, nesse meio, eu vou colocar aqui checkpoints. E desses checkpoints, ramificar uma variedade de checkpoints, para poder entender que entre um e o outro tem essas várias possibilidades que a gente pode colocar. E o que é importante? Comemorar cada um desses pontos da jornada deve ser comemorado como uma verdadeira vitória. Então, importante aqui é comemorar. E para não ter que repetir várias vezes, eu estou colocando como falam, esses checkpoints convergindo para comemorar. Então, repare essa sequência hierárquica de organizar essas informações. É dessa maneira que a gente começa a trabalhar a organização das informações por diferentes categorias e dentro de cada categoria começar a hierarquizar essas informações. E uma palavra vale mais que 1000 palavras, então sempre que possível conseguir ilustrar é fundamental. Por exemplo, né, como que a gente pode comemorar? Aqui eu vou ilustrar com por exemplo, 2 taças de champanhe. Tirando. Então, repare que eu para, como é que é? Eu para uma mind mapper sou uma excelente desenhista. Então, assim, não precisa ser, né? A gente não precisa fazer curso de desenho para fazer mapa mental. Mas a ideia é você ter um mínimo de traços que reconheça, né, uma informação. E
a ilustração é fundamental para conseguir ajudar o cérebro a recuperar essas informações. Então, por exemplo, emagrecer foi um exemplo, mas o conteúdo relevante desse tópico de informação é entender que o mundo não é dicotômico e que temos várias possibilidades, né, entre o 8 e 80. Então, quando o Guto falou de usar marca-texto, talvez nesses momentos eu usaria o marca-texto para destacar entre o que é o exemplo, que é algo mais simples, né, tipo um nível hierárquico abaixo de informação, e o que é o conteúdo, colocar em destaque. Ou passar caneta mais uma vez para ficar mais grifado, mais destacado, se você não tiver, por exemplo, um marca-texto. E o que eu colocaria como minhas anotações complementares? Então, eu suponho que vocês devam ter feito muitas anotações durante o WA. Aí eu, por exemplo, usaria ou um lápis, né, ou um tipo de escrita diferente. Se eu estou usando aqui como hidrográfica, eu posso usar uma esferográfica, mudar o tipo da escrita. Isso mesmo, Lisandra. E aí, colocar quais foram os meus insights. Né? Então, nossa, quando ele falou isso, puxa, me lembrou o meu desafio do concurso público, né? Me lembrou, Então, assim, é você colocar os seus insights, mas conseguir distinguir o que é o conteúdo que o Jerônimo passou e o que foi o insight que você teve. Então, eu escreveria, por exemplo, a lápis, né? Os insights que eu tive nesse momento, nessa parte do mapa mental. E eu continuo indo para o próximo tópico, né? O seguinte, aí acabou o papel, eu viro a folha. Repare que eu estou usando um tipo de canetinha que ele marca, digamos assim, que relativamente pouco. Né? Na outra página eu estava dando uma aula que, eu estava usando uma hidrográfica e aí ele estava mais marcado. Então, quando é papel mais fino, eu evito usar o verso, eu acabo usando a página seguinte. Ou, uma das coisas que eu também costumo fazer, se eu sei que é muita informação, olha só, só porque eu quero, então, eu criei um monte de mapas mentais aqui, aí só porque eu quero, aqui, achei, assim. Aí quando eu sei que é muita informação, aí em vez de usar uma folha de papel, assim, eu abro os dois lados e coloco o tema central no meio e vou montando o mapa mental ao redor. Essa aqui foi uma live com o Joel J aqui. Eu falei assim, eu vou olhar a gravação e aí eu completo. Ele tirou do ar. Não ficou mais gratuito, então tá bom. Nesse caderno eu tenho nos outros. Então, o que eu posso fazer também? Em vez de começar nessa página que eu comecei aqui, né, e a continuação virar, o que eu posso fazer? Usar fazendo página 1 e página 2. Ou colocar WA aqui no meio e duplicar o tamanho do meu papel, virar tipo o tamanho de uma A3. É uma estratégia que eu uso para organizar os conteúdos. E eu pergunto, vocês querem explorar como seria fazer isso no software? Pode ser? Então, reparem. Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou abrir deste lado. Eu gosto muito de um software chamado MindMeister, que inclusive foi o software que eu usei para fazer o mapa mental dos Black. Tcharam. Cadê a minha página? Peraí. Tcharam. Aqui. Então eu tenho que compartilhar vocês. Aqui, esse desktop. Aí sim. Ok? Eu vou colocar vocês aqui em cima. Agora sinaliza para mim. Vocês estão vendo o software? Ok. Bem, esse daqui é o da semana de organização da Thaís Godinho,
que ela me contratou durante a semana para fazer os mapas mentais do Organize-se 2021. Então, vamos lá. Tudo é organizado em pastinhas. Então, ó, eu tenho aqui ó, o IGT do Jerônimo Temel. E aqui eu vou abrir uma nova pasta. E vamos colocar lá. WA Awakers. Então, na nossa pasta de Awakers, eu vou abrir aqui um novo mapa mental. E o que eu mais gosto nesse mapa mental é a possibilidade de trabalhar ele de maneira colaborativa. Então, eu vou escrever aqui WA Online, WA Online 2021. Nós estivemos em janeiro. Então, o que eu gosto disso? Esse é um software que todo mundo pode trabalhar junto comigo. Ele é um software que a gente chama de um software colaborativo. Deixa eu ver. Então, eu vou pedir para que vocês cliquem no link que eu coloquei aqui no chat e vamos construir esse mapa mental juntos. Então, o software vai pedir para que vocês cadastrem nome e sobrenome, porque como é muita gente, então só um nome eles não aceitam. Você tem que colocar um nome e um sobrenome e criar uma senha para você entrar. E eu sou bagunçada, sabe? Eu vou usando aí, eu vou espalhando as coisas, e depois eu quero ver as canetinhas e não sei onde elas estão. Então, já coloquei tudo de volta no como que chama? Oba, olha! Então, e uma das vantagens, né, do MindMeister, que ele é online, mas assim, ele só permite 3 gratuitos, né? Então, esse software se chama, respondendo a Heloísa, MindMeister, que a gente soletra Meister, mas a pronúncia dele é Meister. Então, aqui em cima, vocês estão vendo essa tarja azul? Tem um botãozinho redondo branco com sinal de mais. Então, quando você clica nesse mais, você abre uma ramificação e aí você pode escrever lá uma palavra. Então, tipo, para mim, o W é transformador. E aí você pode conseguir, de nada, Luísa, uma outra palavra, clicando de novo aqui em cima, ou em qualquer espaço em branco da tela, você clica 2 vezes, aí você consegue uma palavra. Então, opa, 2 vezes, e aí eu coloco aqui, ó, combustível. Foi quando teve aquele exercício, né, o que você veio buscar no WA? Porque esse daqui foi meu terceiro WA. Então, assim, para mim eu vim buscar combustível, sabe? Eu vim buscar aqui me energizar. Né? Então, a gente pode conseguir uma linha nova com o botão daqui de cima, clicando 2 vezes e qualquer espaço em branco. Né? E a terceira possibilidade é pelo teclado, né? Clicando no tab e... Ah, ok. Tem que estar com o mouse no centro. Aí você clica no tab e... como fala? Emocionante. Então, eu estava aqui com o meu... Como fala? Acabou a minha caixinha de lenço de papel, então eu trouxe assim um rolo de papel higiênico mesmo. Eu que sou uma manteiga derretida, né? Ficava assim, uá, toda hora. E aí tinha hora que vocês estavam fazendo exercício e eu tinha que colocar coisa no mapa mental e eu ficava assim. Então, ele é assim, muito emocionante, ele realmente toca o coração. Né? Então, eu vi que acho que tem gente que está no celular, então no celular não vai ter, né, o teclado do tab, mas aí é só clicar em qualquer espaço em branco. O importante é você registrar a informação. Então, essa é a primeira etapa, registra, é um brainstorm, coloca tudo que você lembrar. E aí, numa segunda etapa, a gente começa a aglutinar o que fica, o que está repetido, o que fica dentro do quê, né? Então, o foco, porque o que a gente lembra é aquilo que ficou fixado. E aí, a hora que revê a apostila, nossa, eu não lembro dessa parte, o que era isso mesmo?
Opa, é um sinal de alerta, né, que não impactou, né? Porque lembra aquelas 3 formas de aprender? É através da repetição, 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 repetição e uma forte emoção. Então, vamos lá, gente. Vou pedir para vocês escreverem aqui o que que vocês lembram do WA, o que que de uma semana para cá, o que que ficou no coração. Então, tchararã, esse daqui foi o... Teve vários vídeos, né? Nossa, aquele do Up, nossa, que eu chorei. E é a terceira vez que eu choro um monte. Eu gostei muito dos vídeos que ele mostrou. Opa. Ok. Olá. Deixa eu ver. Kátia, aqui eu vou colocar no chat Ctrl C, Ctrl V. Tranquila, Kátia. Nós fizemos a primeira parte montando o mapa mental do WA usando papel e canetas coloridas. E agora a gente está trabalhando um pouco no software. Então, se quiser clicar nesse link que está no chat, participa aqui do mapa mental com a gente. Ok. Deixa eu ver. Lisandra está conseguindo colocar essas palavras no software? Sim? Ótimo, ok. Porque de repente alguém que está no celular que fica meio, como fala, chato de ficar digitando as palavras, liga o áudio, vai falando que aí eu vou digitando. Vocês perceberam que as palavras estão todas assim meio assim para lá e para cá? Então, nesse botãozinho aqui em cima, na tarja superior azul, tem uma bolinha colocado a letra I, tem as propriedades do mapa mental. E uma do alinhamento dele, você pode alinhar do jeito que está agora, que é livre, né? Tem a opção de alinhado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, alinhado como organograma de cima para baixo, né? E ele tem alguns templates, né, de cores pré-definidas, ou você pode personalizar. Então, eu prefiro usar o alinhado. Então, dá só uma olhada aqui que vai acontecer na tela. Aí, você viu que ele deixou mais justaposto, assim que eu posso falar? Então, aquilo que estava meio esparramado, ele colocou mais tudo pertinho do centro. E o que a gente pode colocar? Quando alguém aqui escreveu clareza, eu lembrei daquele método 5Cs e, clareza, conhecimento. Não, o conhecimento está na pirâmide. Então, a clareza está naquele 5C e um A. Vocês lembram disso? Então, aquilo lá chamava, não sei, o método. Aqui, método, 5C e um A. Então, eu vou colocar o 5C e um A do lado de cá. Aí, clareza. Tá vendo que eu só cliquei e arrastei? Então, no mapa, se a gente faz isso, você digita, né? O que você lembra, você digita, aí depois clica e arrasta. Não, mas ele não é aqui, não tem problema. Anota. Porque daqui a pouco você fala, puxa, era uma palavra, e você acaba esquecendo. Então, quando vier, anota. Aí, num segundo momento, a gente se preocupa em organizar as informações. Além da clareza, vocês lembram dos outros 4 Cs? Que ele falou assim, da clareza. O próximo é o... Se quiser abrir o microfone. Então, Amanda, os 3 primeiros são gratuitos. A partir do 4º, eles pedem para você pagar uma modalidade de assinatura. Então, se você não é que nem eu, que usa mapa mental para tudo,
né? Eu tenho iniciantes que acabam ficando satisfeitos com os 3, ou então apaga e aí usa de novo, apaga e usa de novo, né? E tem gente que fala assim, não, realmente, agora eu vou começar a usar, e aí escolhe um dos planos de pagamento. Conta para mim, vocês lembram dos outros 6? Caminho. Yes, o caminho. Depois do caminho é o? Caminhada. Isso, né? O caminhar. Depois do caminhar é? Consistência. Consistência, para então a gente chegar na? Conquista. Conquista. Kátia tá fera. E o que é o A? Na minha anotação. Muito bem anotado. Mas está anotado. Isso mesmo. E o A é de? Autorresponsabilidade? Não, autorresponsabilidade está na pirâmide de desenvolvimento. Isso aqui é o A, precisa ter tudo isso daqui com o alinhamento. Está escrito Alinhamento, dos valores. Elis, Sim? esse terceiro, aqui para mim tá anotado caminhada, confere? É caminhada? Ou eu escrevi errado? Eu achava que era caminhar. É caminhada? Eu escrevi caminhada, mas agora eu não tenho certeza. Se... Eu também escrevi caminhada. Então acho que é. Caminhada, consistência e conquista, isso mesmo. Okay. Isso. Então, porque lembra, a clareza, aquelas, né, que é míope, então eu preciso fazer um zoom. Então, na clareza, a gente tem que saber, né, o que quer. O que quer, porque se você não sabe o que você quer, qualquer lugar é lugar, né? E aí, o caminho, o que é o caminho? Vocês lembram? Porque, pelo que eu entendi, o caminho é o destino, né? É o onde, aqui, aonde quer chegar. Então, a caminhada é essa jornada, né? É a trajetória. São sinônimos que vêm ao meu... Porque primeiro, assim, a gente tem que saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar e começar a trilhar, né? Então, é a caminhada, né? É o trilhar. E aí, no meio do caminho, a gente cansa. Então, é a consistência, né? Acho que é o ser perseverante até chegar chegar no objetivo. E tudo isso daqui alinhado com seus valores, né? Porque senão você chega e aí? Tipo, mas não era isso que eu queria. Então, né, como fala, são exemplos assim. Quem aqui já participou de WAs anteriores? Porque eu lembro de anterior, os primeiros que eu assisti, quem contava essa história era o Eric Arruda. E aí ele foi atrás lá, que ele conseguiu, ele entrou numa empresa, e aí bem no final do ano que eles estavam fazendo a premiação dos melhores vendedores. E aí ele assim, não, ano que vem eu vou estar lá no palco recebendo a minha placa. E aí ele trabalhou feito louco ao longo do ano, né? Deixou de se relacionar com a família, deixou de se relacionar com a companheira, deixou assim tudo para alcançar. Aí o ano depois ele estava lá no palco tirando a foto com o presidente da empresa com a placa e pensando com ele, o que eu vou fazer com essa né? Assim, tipo, ele chegou lá, mas é do tipo, e aí? Eu alcancei, mas e agora? Eu vou fazer o quê? Então, para ele falou assim, puxa, que não estava alinhado com os valores dele, né? Então, reparem que, não, faltou uns detalhes importantes aqui. Compartilhar de novo.
Uhum. Eu ia falar é que é bom a gente fazer, porque a gente acaba que a gente esquece mesmo. Até o que a gente anotou, a gente sempre é bom a gente dar uma olhada. Isso E a gente, quando vocês vão relembrando as palavras e tudinho, a gente vai revivendo o momento, né? Acho isso muito legal. mesmo. É, Que eu nem anotei no meu caderno, e aí eu comprei uns cadernos do Cícero, que eu sou apaixonada, né, pelos cadernos do Cícero. hum, Aí eu vou até estar aqui, eu vou passar limpo tudo que eu escrevi, né, do WA, esse caderno aqui vai ser só para o Jerônimo, só para as coisas dele, né? Também estou lá na comunidade do no comando. comando. Uhum. Aí, quando eu passar limpo, né, com certeza eu vou dar uma olhada na apostila também, para a gente. Sempre tem coisa que a gente esquece, né? E é bom lembrar isso. Isso É bom mesmo. a gente manter vivo, né? Isso. Por isso que quando eu coloquei lá, o que eu vim buscar no WF, eu vim buscar combustível. Lembra no último dia que ele comenta de um ex-aluno do Tony Robbins, fala assim, ai, que diz que ele já estava, né, assim, desmotivado, não sei o quê. E aí o Tony Robbins pergunta, e quando foi a última vez que você fez o curso comigo? Há 6 anos atrás. Não, realmente, né, o combustível já evaporou, né, você já entrou em combustão. Então, eu lembro isso, né, que você sai do W assim, né, energizado. Aí vai passando o tempo, a gente acaba, né, tipo, deixando... Lembra aquele transatlântico que estava no meio do mar da tempestade, né? Aí a rotina vai começando, e aí a gente acaba, né, minguando aquela energia toda. Então eu falei, eu vim aqui buscar esse combustível para, né, começar 2021 a todo vapor. E aí, no software, vocês viram que no papel é simples, né? Você pega a caneta e vai anotando né, o que é mais próximo do centro com uma fonte maior. Então, por exemplo, o que está no centro, esse daqui que está, né, digamos assim, nível 1, então ele só tem tamanho pequeno, médio e grande. Então eu vou colocar o nível 1 com maior tamanho e ainda negrito. Aí aqui que é nível 2, eu posso clicar e ir segurando aqui, ó, no Shift, e aí eu vou clicando, marco tudo de uma vez para não ter que repetir o comando toda hora. Aí eu vou clicar também na maior fonte, opa, mas agora sem estar negrito. Então percebe que o que é mais importante, ele está maior, tudo em letra maiúscula e com a maior fonte e negrito. O segundo eu já coloquei só a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo, na maior fonte, só que sem ser negrito. Aí o seguinte, então esses de cá eu vou colocar na fonte média, que é a do meio. E aí, se tiver detalhe, eu vou, então, colocar com a fonte pequena. E para ser considerado mapa mental, a gente tem que colocar cores. Então, aqui também estou grifando tudo de uma vez. Eu vou colocar, acho que em azul, essas informações. E alinhamento, como é 5 Cs e um A, e o alinhamento eu vou colocar em outra cor, né? E outra coisa que eu posso fazer também, tem esse botão do meio, que a gente pode destacar. Então, eu posso destacar esses 5 de cá, já tenho modelos prontos, né? E esse de cá, assim. Então, repare, vê como ele já deu, opa, você já olha ele com outro olhar, e lembra que eles são uma sequência, esses Cs? Então, para ficar mais claro, eu posso vir aqui nos ícones e colocar que a clareza é 1, que o caminho é 2, que a caminhada é 3, a consistência 4, conquista 5. Né? E tudo isso tem que ser alinhado com os seus valores. Então, quando falaram sobre o autoconhecimento, aqui, os princípios de um Awaker, e aí, são 10 aqui. Vocês lembram dos outros? Então, vê como e viu que aqui, princípios de um Awaker ficou comprido? Eu posso clicar aqui
viu que o meu mouse mudou e posso colocar ele, por exemplo, em várias linhas. E aí tudo fica mais próximo do centro. Porque outra coisa que me chamou muita atenção foi aquela pirâmide de desenvolvimento. Então, né, o conhecimento, a autorresponsabilidade, né? Então, todos aqueles níveis da pirâmide. Então, colocar cores é uma forma de destacar informações. A gente pode colocar ícones para colocar as imagens, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, gente, mas eu não sei desenhar. Não tem problema. Hoje você faz uma busca na internet, vem e traz essas informações. E, por exemplo, aquele vídeo do Up, como que chama? Casal Up, acho que era Ellie e Carl, do Casa não, né? Casal, filme, Up. Vou ver se assim eu consigo encontrar aquele vídeo. E a vantagem do software é você poder linkar anexo, por exemplo, um vídeo. Então, eu suponho que este daqui seja o vídeo daquele casal. Ctrl+C. Vou deixar aqui no mudo, porque vai primeiro entrar a propaganda. Então, eu venho aqui nesse vídeo do casal lá do Up, tem aqui esse botão de links. E você pode colocar o link. Então, ó, eu vou fechar essa aba do vídeo. E a hora que eu clico nesse link, ele automaticamente abre direto no link que você colocou. Então, teve os links do American Got Talent, daquele do TED, que o cara fala para você ficar sacudindo, né, a mão antes de enxugar. Então, dá para colocar esses anexos, né, ou mesmo arquivos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar a apostila. Aí, essa apostila, eu venho no Clips, clico aqui no Clips e eu posso trazer arquivos que estejam no seu Evernote, Google Drive, Dropbox ou no seu próprio computador. Então, por exemplo, eu coloquei aqui na mesa a apostila em PDF do WA. Então, vai aparecer, ele está carregando. Ó, agora apareceu o Clips. Então, quando eu clico nesse Clips, aparece a apostila. Então, como eles mandaram dos princípios do Awaker, o mapa da clareza, a roda da vida, então você também pode anexar esses arquivos nesse momento. Então, ó, aqui veio a apostila anexa. Tcharam, tcharam. Aí ele está carregando, tô passando muito rápido. Aqui, ó. Então, aqui tem a apostila. E nosso tempo já acabou. E eu assumi como eu já tinha, antes de marcar isso aqui, eu já tinha assumido um outro compromisso, então eu não consigo ficar mais tempo. Mas será que deu para dar, assim, um norte de... Ô, Liz, eu queria tirar só uma dúvida. Ok, claro. Você poderia colocar na tela ali, por favor, do software? Do software, só para tirar uma... Claro. Vamos lá. Tirando. Compartilhar a tela. Compartilhando. Por exemplo, se a gente estivesse utilizando o mapa mental para você dar uma aula, aí se a gente fosse aqui, por exemplo, no método 5CA, por exemplo, quando você clica aqui para aparecer as ramificações, abre tudo de vez, não é isso? Isso. Poderia fazer de alguma forma para abrir primeiro clareza, depois 2 caminho, depois 3 caminhada, ou não existe essa possibilidade? Você tem que abrir tudo de vez? Então, para fazer, porque a proposta do mapa mental é você desenvolver essa visão global. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fechar os detalhes. Essa é uma alternativa. Então, o método 5A, né, o 5C e 1A são esses daqui. Ou se você realmente quer que fique
dividido, então eu teria que, tipo, deixa eu tirar aqui essa marcação. Tá bom. Vou colocar um ponto e remover a marcação. E aí, colocar assim, seria, digamos que, uma gambiarra. Então, assim, tá vendo que eu tô hierarquizando? Então, eu vou aqui fechar. Eu clico com o botão direito do mouse, mostrar nível 1. Né? Então, eu teria que fazer com todos os outros, né? Então, entendi. Colocado... E aí você vai lá, clareza. E aí vem aqui, caminho. Então só precisava colocar só um ponto. Então, eu não precisava ter colocado 2 pontos. Então, esse aqui eu venho para cá. Aí teria que fazer, digamos que, uma gambiarra, né? Aqui, repara que eu coloquei só um pontinho. Só um pontinho, pontinho. Um ponto, aqui. Então, seria isso. Aí eu fecho aqui, esses seguintes, de maneira que a hora que eu for abrir para dar uma aula, então, vai aparecer só o clareza, mas, ó, tem mais informação aqui, como são 5 Cs, né? O próximo C, o C seguinte. Então, seria uma forma de adaptar para isso que você quer. Né? Eu não... excelente. Não, porque, na verdade, a ideia, como você falou, do mapa mental é dessa visão ampla, mas é porque eu questionei mais no sentido de ser uma aula em que você não quer mostrar tudo de uma vez só, justamente para você ir seguindo um concatenamento lógico, né? Não, mas perfeito. Então, o que a gente pode fazer? Agora me veio à mente, né? Tcharam. Colocar o número 2. Fazer assim. Então... Em vez de colocar o ponto, que fica uma coisa esquisita, a gente coloca o número. Ótimo. Né? Verdade. Aí, acho que assim fica mais lógico, né? Exato. Aí fica ótimo mesmo. Perfeito, Liz. Aí fica... Aí, por exemplo, como é um C, né? Então, pode colocar 1C, 2C, 3C. Perfeito. E nesse caso, Liz, por exemplo, essas bolinhas, assim, bolinha 1, bolinha 2, que você colocou, se fosse 11, 12, porque eu vi que só vai até 10 ou 9, né? Não tem como, né? Não tem como. Existem softwares que, repare, você coloca, né? E aí você coloca de novo, ele vai adicionando. Esse daqui não. Se você coloca, insere, se você clica, ele remove. Agora, o que ele tem? Ele tem 2 sets de números, então só ficaria visualmente esquisito. Porque você colocaria o 1 daqui e 1 de cá, para formar o 11, né? É verdade. O que eu faço quando eu preciso de mais números? Eu tiro, então, esses ícones e digito o número. Pronto. E resolvi essa questão. Né? Por isso que são nuances de softwares, né? Eu gosto muito do FreeMind, porque o software é gratuito. Né? Você não tem limites e não precisa nunca pagar, né? Mas e aí esse daí sim, o FreeMind, ele permite você colocar 11, 101, você pode ir colocando quantos ícones você quiser, mas no caso desse software específico, MindMeister, ele não permite. Perfeito. Respondi? Gratidão, Liz. Obrigado, viu? Deixa mais uma pergunta se você ainda tiver tempo. Claro, vamos lá. No caso de, igual você falou que fez um mapa mental de uma live do Joel. No caso de você fazer um mapa de um livro, você fazer no papel deve ser mais tranquilo, porque você tem a noção do todo para você fazer a distribuição, certo? Quando você vai fazer de uma live, uma aula, que você não tem a noção do todo, aí o software talvez te ajude mais, né? Porque você joga a informação e depois você organiza. Porque aquela distribuição que você fez muito bem lá no início, distribuir os 42 tópicos, pensar o todo, numa aula, por exemplo, você não tem condição de fazer isso, uma palestra, não é? Você não tem condição. Aí com o software você joga e depois você organiza, certo? Certo. Mas, por exemplo, em março do ano passado, o Thiago Nigro, primo rico, ele estava fazendo a semana anticrise. E aí eu fui acompanhando. Então, assim, os primeiros dias
saía tudo bagunçado o mapa mental. Chegou uma hora eu comecei a entender a estrutura dele. E aí eu percebi que ele chamava as pessoas. Então, esse daqui, lembra da minha ramificação de dados? Então, esse daqui eu tenho aqui, ó, os dados de data, horário, local, né? E aí eu coloquei o perfil dele no Insta, né? E aí cada pessoa que ele foi chamando, então aqui ele chamou o Abílio Diniz. Aí eu coloquei lá o arroba, o endereço do Abílio Diniz, tudo que ele falou eu coloquei numa cor, né? E repare que o Thiago Nigro falou, eu coloquei em outra cor. Que aí, pelo código de cores, eu consigo saber o que foi dito, que é o que eu anotei, e quem, conforme a cor, quem falou o quê. E aí, os seguintes também, eu fui colocando todos eles, né? No final, sempre tem que eles chamam de call to action, né? Então, tinha a frase do dia, que todo mundo tinha que ir lá, colocar um soquinho. Então, não há bem que sempre dure e mal que nunca acabe. E aí, repare, como essa aqui era a frase do dia, que era algo que deveria ser destacado, então eu coloquei numa nuvenzinha e coloquei o marca-texto junto. Aqui, quando as coisas mais importantes que a Abílio Diniz falou, eu também coloquei em marca-texto. Então, se eu tiver menos tempo para fazer a revisão, pelo menos o que está destacado, grifado, eu bato o olho, porque de tudo, aquilo lá é mais importante, né? Então, esses daqui eu fiz ao vivo. Enquanto eles foram falando, eu fui fazendo. Agora, tem vez que eu passo a limpo a live. E aí, como a live normalmente são com 2 pessoas, eu coloquei 2 cores. Para eu saber quem falou, né? Quem falou o quê. Né? E de todas as aplicações, fazer em tempo real é a mais difícil. Então, realmente, o software, né, você pode clicar, inverter, copiar, colar, né, e vai te dar essa praticidade. Mas em termos de fixação e aprendizagem, os estudos mostram que é fazendo à mão que a gente aprende mais. Sim, eu concordo com você, com o Jerônimo também, a questão do à mão, né, porque eu acho que você fixa melhor mesmo, eu também aprendo muito melhor. Mas aí eu percebi essa diferença agora e aí só queria tirar a dúvida mesmo. Muito obrigada. E assim, foi só pela sacada. Eu já tentei usar esse software, não tinha conseguido. Agora, quando eu vi que você anexou vídeo, arquivo, eu falei, não, já valeu a minha tarde. Já valeu demais. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Que bom, Kátia. Fico feliz. Esse mapa atrás aí é o seu mapa? Aqui é um mapa mental que fala sobre mapas mentais, né? E porque assim, ano passado eu fiz um workshop sobre sofisticação de marcas. E aí eu tinha um painel de alumínio aqui atrás com um monte de mapa mental com ímãs torto, amassado, não sei o quê. Né? E aí, nesse workshop de sofisticação de marcas, a instrutora lá, a consultora, falou assim, que você tem que tratar o seu produto como uma joia. Eu falei, como que eu vou fazer isso com o mapa mental? Ela, coloca numa moldura. Eu, que bacana! Então, agora sim, eu tenho, né, uma moldura para mostrar os mapas mentais, fica bem mais, né, sofisticado. Bonito! Eles estão grudados na parede. Eu falei, gente, como que eu vou fazer para, né, pegar e mostrar? Aí, então, eu comprei mais moldura. Então, esse é o primeiro mapa mental que fala das leis, né? Como que tem que fazer os mapas mentais de acordo com o que o criador, o Tony Buzan, idealizou. Só que comunicação é um desafio, né? Então, eu tenho uma outra videoaula que eu ensino, né, o que deve ser feito e, né, o que não deve ser feito no mapa mental, né? Os do's and don'ts. A gente não usa o conceito de certo ou errado. Se funciona para você, tá certo, né? Mas né, a técnica tem aí as suas regras, né, suas orientações. E quando a pessoa compra essa, que é a aula mais básica, ganha como brinde, né, como bônus, o tutorial completo do software FreeMind. Então, como é um software gratuito, aí eu ensino a fazer download para Windows, download para Mac. Existe também para Linux, mas eu não sei, não conheço Linux, mas acho que quem sabe Linux sabe fazer o download. E aqui tem os principais comandos, são mais de 20 videoaulas, do tipo, como que você insere uma linha, como você muda a cor, como você muda de lugar, como você anexa
PowerPoint, como que você anexa uma planilha, como que você usa o modo de apresentação de resume tudo, aí abre tudo, né? Então, coloca a cor na linha, coloca a cor na palavra, coloca a cor no fundo do texto, coloca a cor na nuvem. Então, assim, todos esses comandinhos no começo, você fala, gente, como é que fazia tal coisa? Aí aqui é um mapa mental do tutorial. Então, se você quer, por exemplo, inserir, né? Ok, você quer inserir uma linha, você quer colocar cor onde? Então, aqui tem o passo a passo em mapa mental de como usar o software de mapa mental. Aí esse aqui vai de bônus, vai de brinde. Então, parabéns, lindo, muito bonito o seu trabalho, demais. E bem didática, isso eu gostei muito. Gratidão. Parabéns. Então, a minha vida é mapas mentais, né? Esse último que está aqui é um mapa mental de um resumo de um livro de direito que eu queria largar a faculdade no último ano. E aí eu aprendi a fazer mapa mental e a gente pegou um livro de 300 páginas, 400 páginas e resumimos uma única folha. E eu falei, tudo coloridinho. Foi qual direito? Qual direito, Liz? Foi qual? Aquelas, né? A gente está aqui com o computador, né? Deixa eu mostrar esse mapa. Mais fácil, né? Assim todo mundo consegue ver ele. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar tela. Então, olha só. O livro... Opa, deixa eu trazer vocês para cá agora. Direito de família. Então, a gente tem uma matéria, né? Erlane é advogada da área jurídica? Sou. Então, a gente tem, né, a matéria chamada Direito Civil, que tem 5 anos da faculdade. E aí eu tive aula com a Maria Helena Diniz. E ela falava, Melhor. não case, não separe, não morra até o 5º ano, que era direito de família. Sobre divisão de bens, partilha, heranças, não podia morrer até o 5º ano. E aí a gente pegou o índice do livro e fomos fazendo isso, né? No centro, qual que era o tema, né? Direito de família. Então a gente desenhou uma casinha, uma família, né? E aí o capítulo 1, introdução ao direito de família. Então a gente tem introdução ao direito de família, 5 palavras. O mapa mental fala para a gente colocar a palavra-chave. Então, como direito de família já estava no centro, a gente colocou como palavra-chave introdução. Né? Capítulo 2, do direito matrimonial, a gente colocou casamento. Né? E aí todos esses itens daqui, a gente foi ramificando e sub-ramificando. Aí nas páginas seguintes, então, esse daqui é a visão geral do índice. Aí nas páginas seguintes do caderno, né, dá para ver que isso aqui é uma espiral, a gente pegou introdução, que era uma ramificação, um detalhe, colocou no centro e expandiu o conteúdo. Então, essa que é a ideia de fazer com a apostila do WA, é pegar cada um daqueles itens e ir montando o mapa mental, né, para você ter essa visão do todo. Então, quando eles me contrataram pela primeira vez, foi para o WA de São Paulo, de maio de 2019. Então, eu usei uma folha de flipchart para cada um dos dias. Então, aqui no centro foi o WA, né, que foi em São Paulo, né? Aí eu coloquei aqui o símbolo do estado de São Paulo, dia 2, né? Ó, aqui, ó, no dia 2, ele fez a revisão do método, né? Então, como eu tinha aprendido como caminho e caminhar daquela vez, eu anotei, eu memorizei como caminhar, né? Então, repare, cada vez que ele falou de um princípio, os princípios eu anotei assim, né? Destacado numa cor. Então, a hora que eu bato o olho, eu consigo ver onde que estão os princípios, né? Quando era o espaço de insights, era sempre com a mesma cor de caneta, né? Os exercícios de visualização, mas qual que é o grande drama de uma hidrográfica? Dá uma olhada. Uma gotinha d'água já era. Então, esses daqui eu tenho 3 mapas mentais de flipchart com os 3 dias do WA. Então, é assim que eu faço a minha revisão do evento. E como dessa vez
eu já tinha esses mapas mentais, então eu tinha eles aqui grudados nas minhas paredes. Aí, ok. Então, aí ele falava alguma coisa do dia anterior. Aí eu, ok. Assim, aí e eu tinha uma pessoa da equipe de produção do IGT, e eu falei assim, mas ele não vai falar sobre não sei o quê? Não, eu fui citar isso, pá, ele começou a falar. Ele mudou a sequência. Então, eu fui fazendo e fui montando. Deixa eu ver. Heloísa comenta que vê se os mapas mentais. Não conhecia o método. Isso, olha, Heloísa, no meu canal do YouTube, eu tenho uma palestra em que eu falo, explico a técnica, a origem, os materiais necessários, indicação de softwares, casos de sucesso nacionais e internacionais, aplicações práticas, bibliografia indicada. Então, assim, em 1 hora, você tem uma boa noção do que é o mapa mental. Tem um livro super básico. Aquelas, é tão bom, porque às vezes eu vou dar palestra e aí deixa eu colocar aqui, eu falo, deixa eu ver, livros, e eu não né, nos eventos eu acabo não carregando todos os livros comigo. E aí, a vantagem do online é que a gente pode, como se diz, colocar aqui. Então, qual que é o mais básico? Esse de cá, mapas mentais e sua elaboração. Então, esse daqui, que é assim, o mais básico, para quem está zerado em mapa mental, esse daqui é o que é recomendado. Então, o que eu vou fazer? Lá no grupo do WhatsApp, eu vou fazer o print screen de todas essas capas de livro, né? Vocês que já começaram a ter alguma noção dos mapas mentais, o próximo seria esse, dominando a técnica dos mapas mentais, né? Para quem quer usar nos negócios, é esse daqui, mapas mentais para os negócios. Deixa eu ver, deixa eu fazer assim, aqui, isso, assim. E é esse de cá aqui, porque essa outra parte não precisa ficar mostrando, né? Assim. Esse daqui assim, isso. Então, esses daqui, ó. Esse de cá, eu não gosto dos exemplos de mapas mentais que tem dentro, porque, não sei, a aparência desses mapas não me agradam. Só que ele conta vários cases de sucesso. Um deles é da Conedison. Eu não sei de que cidades que vocês falam, porque, assim, em São Paulo a gente tinha antes a Light, que virou Eletropaulo, que virou AES Eletropaulo, que agora é... AES, a Enel. Enel, isso mesmo. E aí, digamos assim, essa Enel versão Nova York. Como que eles usaram a técnica dos mapas mentais para restabelecer a energia elétrica em Manhattan na queda das Torres Gêmeas? Então, assim, aquilo, sabe, a cidade estava em pânico, né? Então, como você, num momento, assim, de desastre, né, de desespero, como que você gera ideias, organiza uma visão global e define rapidamente um projeto de ação de conseguir resolver o problema, né, na hora. Então, não é assim aqueles pensamentos, sabe, aqueles planejamentos, não, é algo assim que você está entre a cruz e a espada, o fogo e a fogueira e conseguir gerar ideias e resolver o problema. Então, é assim, como fala, tem, por exemplo, é nesse daqui do anterior que eu falei para vocês. Eu não estava compartilhando. Levanta ele um pouquinho mais. Levanta. Eu estava compartilhando a tela, né? Não. Levanta ele um pouquinho mais, Liz, levanta ele um pouquinho mais. Então, esse tá, legal. Foi o primeiro que eu mostrei, que eu achei que vocês estavam vendo. Esse é o mais básico. Aí, para quem já tem o básico, então, esse é o próximo, dominando a técnica dos mapas mentais. Para quem gosta dos negócios, é esse. Eu vou postar tudo lá no grupo para facilitar. E aí eu estava falando deste, que foi quando eu percebi que não estava compartilhando a tela. Ai, Danóis, eu continuo cometendo esses gafes. Aí, nesse livro, Mapas Mentais para os Negócios, né? Então, nesse de cá,
ele tem um case de sucesso que é o da Boeing. Então, esse daqui é o Dr. Stanley, que ele era o chefe de departamento de qualidade daquela empresa de aeronaves nos Estados Unidos, e ele colocou aqui em 8 pés, que dá aproximadamente 25 metros de comprimento, o resumo de 31 mil páginas de manuais, procedimentos, na parte de engenharia aeronáutica, e com esses mapas mentais, a Boeing conseguiu economizar mais de 10 milhões de dólares. Né? Então, é uma técnica usada por muitas empresas, né, nos mais diferentes setores. Então, eu já dei aula desde o Consulado Geral da Grã-Bretanha, em São Paulo, a Itaú, Bradesco, TV Globo, Natura, assim, como fala, em tudo que é tipo de universidade, eu dirigindo por São Paulo, né, eu falo para minha filha, então eu já dei palestra nessa universidade também, naquela de lá também, eu já dei, quando chega na semana universitária, né, aí eu já fui na semana de letras, semana de engenharia, semana de, tudo quanto é semana já, assim, foi só me convidar, eu vou, eu adoro falar, adoro compartilhar. Né? Então, a ideia, assim, a hora que eu vi lá no grupo do WA, todo mundo doando, todo mundo compartilhando, todo mundo ajudando, eu eu não posso compartilhar os meus mapas mentais. Né? Eu falei assim, eu estou sendo paga para trabalhar, então, assim, mas eu posso ensinar como você fazer o seu próprio, porque você construindo o seu mapa mental, ele vai ter muito mais sentido. Né? E aí você vai perceber a parte, assim, de, como eu diria, inconsistência de informação, você fala, são 5 Cs, se eu anotei 4, tá faltando 1. Tá, tem mais coisa aqui, né? Então, da pirâmide de desenvolvimento, né? Então, o espiritual do material. Então, a base é conhecimento, ok. Depois do conhecimento é o autoconhecimento. Então, a autorresponsabilidade. E aí, eu preciso olhar o mapa mental, senão eu não memorizei todos eles. Esse daqui, esse aqui é do dia do dia 3, né? Aí, ó, olha só o que eu fiz. Quando eram as músicas, então eu colocava lá o símbolo de nota musical para saber qual que era a música que estava sendo tocada. Então, como eu faço mapas mentais desde o século passado, né? Então, não vale que eu preciso evoluir em alguns dos meus ícones. Mas, por exemplo, ele falava aqui de vídeo, eu colocava um desenho de uma fita VHS. Os jovens olham para... Então, assim, eu olho para a minha plateia e vejo, deixa eu ver, com quem que eu estou falando, né? Porque se eu falar em VHS, vocês entendem, né? Mas quando eu falo para minha filha, ela vê o quê? Então, aqui. E aí, a hora que eu fiz o mapa mental, eu falei, agora deixa eu fazer a revisão. Eu não tinha digitado errado o nome do Jerônimo. Não, eu podia ter errado qualquer parte do mapa mental, mas o nome do Jerônimo não. Aí eu passei a limpo tudo de novo para mandar para eles, né? Então, foi esse aqui é o rascunho que ficou comigo. Aí eu passei a limpo de novo e mandei lá para Espírito Santo, que foram para os Blacks lá da época, né? De maio de 2019. Então, o que eu faço da minha vida é isso, é ensinar as pessoas a fazerem os seus próprios mapas mentais, porque tem gente que não entende, né, o que é a técnica, aí me mandam direct, então, Liz, eu quero marcar para fazer o meu mapa mental. Eu falei, então, não é mapa astral, sabe, não é, é uma técnica de aprendizagem, né, uma técnica de geração de ideias. Por exemplo, eu estive com o Guto na quinta-feira, num evento com a Lena Souza, né, a Lena Souza, ela é campeã de oratória, então ela tem cursos de como falar em público, como fazer apresentações, e nós demos um workshop na quinta-feira à noite de planejamento ágil para apresentações inovadoras, porque, meu Deus do céu, eu não aguento mais ver apresentações em PowerPoint, né? Ou então vem assim, opa, o Prezi é um jeito diferente, mas se a pessoa não sabe mexer no Prezi, aí é assim, vai virando e vai virando, daqui a pouco assim, gente, aquilo, eu falei, desculpa, mas eu acho que eu tô começando a ficar com labirintite, eu falei, eu tô ficando zonza nesse, e faz zoom in, assim, então eu
eu sou viciada em mapa mental, né? Então, as minhas apresentações são todas em mapas mentais. E uma coisa que eu amo de paixão, aqui, ó, das hierarquias. Que é a vantagem de poder organizar os mapas e você se adaptar à carga horária. Essa é outra coisa assim que é muito top no mapa mental. Então, deixa eu abrir aqui, que né, a gente viu um pouquinho disso no software. Vamos abrir bonitinho. Que você pode adaptar o seu conteúdo à carga horária disponível, né? Então, por exemplo, se você tem pouco tempo, você pode se restringir ao nível 1 apenas de informação, né? E aí você vai abordando cada um dos detalhes. Agora, se você tem mais tempo, você pode aprofundar e ir, por exemplo, para o nível 2. E aí você faz um zoom in. Se tem mais tempo, vai lá e, né, detalha todas as informações. E aí você vai no evento e fala assim, então a gente está com um problema de tempo, você consegue, né, falar na metade do tempo? Claro, você vem aqui e diminui. Né? Ninguém precisa saber que você varou à noite, micro detalhando um monte de coisa que não vai dar tempo de falar. Né? Então é só você não abrir, né, as ramificações e você se concentra só no que é mais essencial, mais importante, que dependendo do público, né, para quem você vai fazer a apresentação, quanto mais alto o nível hierárquico, mais, assim, o norte, né, a pessoa quer saber para onde você está indo. E aí, quanto mais baixo o nível hierárquico, mais, assim, hands-on, né, os micro detalhes para poder executar a tarefa corretamente, porque aí a hora que entrega, você vira e fala, não, mas não era isso que eu queria. Não foi isso que eu pedi. Né? Então, quando você vai, né, delegar, né, precisa estar minimamente detalhado para que a pessoa consiga executar, né, na melhor precisão possível. Aí, na semana que vem, eu vou iniciar um curso de mapas mentais. Então, porque eu fiz uma primeira certificação em 2000, que a gente aprende a dar o curso em 16 horas de carga horária, né? 2 dias de treinamento na época que existia treinamento presencial. Então, o que eu fiz? Eu peguei 5 horas e meia desse conteúdo e consegui deixar previamente gravado, que a pessoa compra, já consegue estudar. É uma parte do conteúdo que dá para estudar sozinho. Mas, por exemplo, sabe assim, esse da gente trabalhar no software juntos, né? É uma dinâmica que eu acho que você tem que vivenciar, né? Experimentar essa experiência fazer juntos, né? Então, eu falo assim, não faz sentido eu deixar gravado para outras pessoas assistirem. Então, essa parte das dinâmicas de grupo, dos exercícios práticos, isso eu entrego ao vivo. Então, como a gente já vai ter o carnaval daqui a pouco, então eu vou fazer um intensivão antes do carnaval. Vão ser 4 noites, 2 terças e quartas. Então, terça e quarta da semana que vem, 2 e 3. E aí, terça e quarta da semana seguinte, 9 e 10 de fevereiro, à noite. Então, se alguém quiser, tem link para participar dessa turma. E aí ele vem também com toda essa aula, né, que é o mais básico. Então, essa né, das leis dos mapas mentais, do que fazer e não fazer, do tutorial do Free Mind. Esse também vem todo no pacote. Né? E também o do tutorial do X-Mind. E eu demonstro mais 3 softwares, que é o MindMeister, o Simple Mind, e tem mais um lá. Gente, é tanto software que... E aí eu falei assim, aí eu vou demonstrar, vocês chegaram à conclusão que todos os softwares fazem as mesmas coisas, todos colocam ramificação, todos colocam cores, todos colocam imagens, então... eu cheguei à conclusão que tem para todos os gostos, todos os bolsos, né? E todas as plataformas, né? Então, quem prefere Windows, Linux, iPhone, Android, o que preferir. E talvez então, uma última coisa que eu vou compartilhar com vocês é que, desenvolvendo essa visão global do mapa mental,
eu comecei a desenvolver um planner que ele tem a visão do ano todo. Cada mês ele tem 5 semanas, né? Então, sabe quando você recebe o calendário e você tem 2 metadinhas? Falei, gente, eu tenho compromisso o dia inteiro. Aí eu vou ganhar 2 metadinhas? Eu falei assim, não dá. Então, todos eles têm 1, 2, 3, 4, 5 semanas para não ter nenhum caso de metadinha. E aí, às vezes, ele vai ter, assim, o finalzinho do mês anterior, o comecinho do mês seguinte. E eu faço, por exemplo, no ano, né, de 2000, a gente ia ter as eleições, esse aqui é do ano passado, né? De 2020, a gente ia ter as Olimpíadas, então eu já estava com a marcação das Olimpíadas, as eleições, né? O tradicional feriado nacional em vermelho. Aí eu coloquei feriados do estado e dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Tem o dezembro, né? O mês passado em miniatura. Aí lá no final ele tem a miniatura dos meses do ano seguinte até o carnaval. Porque quando está no final do ano, a gente vai planejando, peraí, quando que é o carnaval? Se a gente vai fazer antes ou depois do carnaval? E esses, cada dia, ele foi desenhado para caber um post-it. Sabe aquele post-itzinho amarelo? Porque aí ele bloqueia, ó, tem esse compromisso, o WA vão ser 3 dias seguidos. Né? Então, o que eu faço é isso, ele tem a coluna dos dias úteis, coluna de finais de semana, o início das estações, e do post-it tem esse post-it menorzinho que cabe em 3. Então, eu que moro em São Paulo, de fazer compromisso na rua, eu falei, eu consigo 3 de manhã, à tarde e à noite por causa do trânsito, né? E aí eu criei umas sinalizações, o que está confirmado, ele fica com o post-it na horizontal, o que está cancelado, o post-it na vertical. A confirmar são post-its na diagonal. Então, esse daqui é um outro produto que eu criei também para poder me ajudar no meu planejamento, né? Porque, às vezes, né, eu assumo um compromisso e aí, quando a Thaís Godinho, por exemplo, a gente teve o WA sexta, sábado e domingo. Aí a Thaís Godinho, do blog Vida Organizada, queria me contratar para fazer os mapas mentais da semana da organização. Eu falei, vai ser quando? 26, 27, 28, 29. Tá bom, eu vou ter um dia de descanso e aí começa o próximo trabalho. Porque tinha vezes que eu me colocava em situações que eu ficava, meu Deus do céu, se sou eu que dou as datas para o cliente, por que eu me coloquei numa situação que eu falei, gente, não vai dar tempo de eu fazer tudo, né? Eu ficava assim, mega cansada, e eu falei, gente, não precisa ser desse jeito, né? Por isso que aqui do lado, vou entrar aqui. Então, dessa maneira, eu tenho, assim, essa visão do todo, mas eu tive, por exemplo, uma aluna em Porto Alegre, eu já ia falar Portugal, né? Eu também tenho alunos de Portugal, mas essa daí foi de Porto Alegre, que quando eu fui lá dar o treinamento na casa dela, ela falou assim, é verdade, você não tem nenhuma parede, ou é janela, móvel. Aí a hora que eu vi, eu falei, mas você tem uma porta. Então eu tenho esse planner na versão vertical, né, para colocar em portas, né, e assim você... Só que eu descobri que as portas no Brasil não são padronizadas, então, assim, eu tive clientes que cortaram no meio e colocaram primeiro semestre acima da maçaneta, segundo semestre abaixo da maçaneta, né, porque não dava, né, o espaço. Então, são, assim, coisas que eu fui criando para poder me ajudar a me planejar, né, porque a gente é causa, né, nós não somos consequência. Então, assim, o que eu vou, para eu querer isso, né, qual que é aquela engenharia reversa, né, o que eu tenho que fazer antes para poder chegar naquela conquista. Então, são algumas das coisas que eu tenho aqui para oferecer. Se alguém tiver interesse, me fala no privado, eu estou super à disposição e eu espero ter feito a minha parte de doar um pouquinho dos meus conhecimentos para ajudá-los. Vamos tirar mais uma foto? Aí eu vou postar lá no Instagram, todo mundo, né, passando perfume. Um X.
Aqui, 1, 2, 3 e X. Aqui, muito bem. Aí eu vou postar lá no Instagram, no grupo também, no nosso grupo. Gratidão pela atenção de vocês. Qualquer outra dúvida, continua. Grata a nós. Gratidão, Liz. Foi muito bom, viu? Obrigada, Liz. Deus Demais. continue abençoando e abrindo mais e mais portas. Você merece. Muito sucesso para você. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Um beijo. Obrigada, foi muito bom. Que bom.